Bom dia, pessoal. Continuando nossa aula de medição e análise, no vídeo anterior nós tivemos uma introdução à medição e análise, vimos as motivações para se ter um processo de medição e análise dentro de uma empresa, vimos os principais conceitos de medição e análise, como, por exemplo, medida básica, vimos os tipos de escalas que as medidas possuem, vimos o que é um indicador, e agora a gente vai começar a estudar uma abordagem de medição. Existem várias abordagens de medições, as principais são GQM e PSM. A gente não vai estudar PSM dentro dessa disciplina. Quem quiser ter acesso ao material do PSM, o PSM é desenvolvido pelo Software Engineering Institute. É um livro, é um modelo que você consegue informações grátis. Eu acho que você consegue inclusive baixar o modelo do PSM gratuitamente no site do SEI. Mas nós vamos focar um pouco mais no GQM, porque é mais fácil implantar medição e análise utilizando o GQM. Então, o GQM é uma abordagem sistemática para medições de software. Ela parte do princípio que as medições devem ser orientadas aos objetivos estratégicos da organização, que é muito bom, né, já que o MPSBR também adota esse princípio. Ele define e integra objetivos definidos a modelos de processo, produto e perspectiva de qualidade baseada em necessidades específicas do processo ou da organização por meio de um programa de medições. Quem tem interesse em trabalhar com engenharia de software experimental, também com pesquisa científica, o GQM é ótimo para organizar o processo de medição, de análise, de hipótese, tá? Mas nesse contexto a gente vai trabalhar de maneira bem prática, bem voltada para um processo de desenvolvimento de software. Bom, o GQM ele é focado em apoiar a responder a seguinte pergunta: o que eu devo medir para saber se determinados objetivos foram atingidos ou não? Então, o GQM ele inicia com a declaração explícita da questão, né, da meta, do objetivo, que é o goal, do programa de medições. A partir dos objetivos de medição são definidas as questões, ou seja, as questões que ao serem respondidas, vão responder com a interpretação dos dados. E a partir das questões se deseja responder, definimos os dados que serão coletados para produzir as métricas. Tá? Então daí vem o GQM, tudo bem? O GQM ele tem algumas fases, tá? Tem planejamento, definição, coleta dos dados e interpretação. Aqui é interpretação e divulgação para as partes interessadas. Tá? O planejamento envolve a elaboração de um plano de medição e, na verdade, esse plano de medição, no final das contas, ele também vai ter definido quais são os objetivos, as questões e as métricas, tá? que precisam ser posteriormente coletadas, armazenadas e interpretadas para que o resultado da análise e dessa interpretação seja mais uma vez armazenado e divulgado entre as pessoas, entre os interessados. Tá? A fase de planejamento basicamente envolve preparar e motivar os membros da organização, definir os objetivos do programa de medição, o cronograma, as responsabilidades desse programa de medição, estabelecer a equipe de medição, selecionar a área de melhoria. Tá? Via de regra, áreas de melhoria são áreas críticas, são áreas que têm mais problemas. Tá? E, por fim, treinar o pessoal envolvido. A definição envolve definir os objetivos e questões e métricas do programa de medição, conduzir as entrevistas e verificar as métricas definidas para o programa de medição. A coleta de dados envolve executar o plano de medição, coletando e armazenando os resultados das coletas. E, por fim, a interpretação envolve analisar as medidas coletadas, responder às questões definidas, responder ao objetivo definido no programa e gerar um relatório dos resultados das medições, com análise, indicadores, etc. Tá? Bom, então vamos ao MPSBR nível F, aos resultados esperados. O primeiro resultado esperado ele diz que os objetivos de medição são estabelecidos e mantidos a partir dos objetivos de negócio da organização e das necessidades de informação de processos técnicos e gerenciais. Bom, as necessidades de informação, elas se originam dos dirigentes da organização e dos processos técnicos e gerenciais. Então, nada mais correto do que buscar essas informações junto aos dirigentes
e dentro dos processos técnicos e gerenciais. Tá? Elas podem ser derivadas de objetivos de negócio da organização ou da legislação e dos objetivos do produto e do processo que está sendo executado, dos processos que estão sendo executados na organização. E esses objetivos precisam ser priorizados, tá? Então, você não pode ter muitos objetivos, muitas medidas, senão você pode tornar o processo burocrático. A coleta de informação é um processo lento, demorado e oneroso para a organização. Daí a importância de se priorizar esses objetivos, essas medidas, para que a gente colete as medidas que são realmente necessárias para facilitar a tomada de decisão dentro da organização. Existem alguns aspectos que podem ser medidos, entre eles, pode-se medir dados de processo, tá? Então, as métricas dos processos quantificam atributos como tempo, esforço, número de incidências de não conformidades, por exemplo, entre outros atributos que podem ser medidos. Produtos de trabalho também podem ser medidos, tá? São os resultados, né, de programas, projetos, código-fonte, documentação da execução do processo. Essas medidas incluem tamanho de um produto, a quantidade de linha de código, a complexidade, a quantidade de não conformidade de um determinado produto, tudo bem? E podemos avaliar ainda recursos, por exemplo, um conjunto de elementos que são entradas para a produção do software. Essas medidas incluem a eficiência de uma ferramenta para identificar bugs, por exemplo, a produtividade de um perfil de programador e por aí vai, tá? Esse resultado esperado, ele corresponde no GQM à definição dos objetivos, tá? E no PSM, que a gente não estudou, a necessidade de informação. É importante, isso eu já disse no vídeo anterior, que haja uma revisão periódica dos objetivos de medição. Primeiro, para manter o alinhamento entre as especificações das medidas e os objetivos e necessidades organizacionais, tá? Do ponto de vista estratégico, os objetivos organizacionais eles podem e fatalmente irão evoluir com o tempo. E do ponto de vista operacional, porque as medidas especificadas podem não estar trazendo informação suficiente para atender as expectativas dos gestores. Então, é importante ser bem racional durante a execução do processo de medição e análise e sempre rever essas medidas, esses indicadores, os objetivos de medição, para saber se eles estão sendo úteis e para saber se eles refletem, se eles respondem às questões que foram colocadas. Tá? Alguns exemplos de objetivos de medição eu coloquei aqui. Por exemplo, analisar as estimativas de tamanho com o propósito de melhorar a previsibilidade para o cliente, tá? Analisar as estimativas de esforço com o propósito de melhorar também a previsibilidade, analisar as estimativas de custo com o propósito de melhorar a previsibilidade para o cliente também, analisar os produtos de trabalho que foram produzidos em determinado processo com o propósito de melhorar a sua qualidade. Então, especificamente a abordagem de EQM, ela sempre diz que você precisa analisar alguma entidade com um propósito específico e do ponto de vista de alguém, tá? A abordagem de EQM, como eu falei para vocês, ela pode facilitar a definição do conjunto adequado de medidas, tá? A partir dos objetivos de medição selecionados, devem ser identificadas medidas capazes de satisfazê-los. Basicamente é isso que o GQM diz. E a estrutura do GQM é bem alinhada para esse objetivo, tá? Então, quer dizer, a ideia do GQM é que a partir dos objetivos de medição, eu mapeei questões e métricas ou medidas que respondem a essas questões, tá? Eu vou dar um exemplo mais prático. Por exemplo, o meu objetivo é melhorar as estimativas de esforço dos projetos. Então a pergunta pode ser: o esforço real do projeto foi igual ao esforço estimado? Então eu coleto as medidas de esforço estimado e esforço real, e aí eu posso gerar algum tipo de indicador, algum tipo de medida derivada que me dê uma proporção, aí, um percentual de eficiência das minhas estimativas, tá? Obviamente, eu posso fazer outras questões que vão melhorar a minha resposta, vão melhorar o contexto dessas respostas. Por exemplo, ocorreram alterações do escopo? Se ocorreram alterações do escopo, a minha análise aqui precisa ser mais aprofundada. Não basta eu dividir o esforço real pelo estimado ou vice-versa, tá? Eu preciso fazer uma análise mais complexa, tá? Então eu coleto o total de requisitos
funcionais definidos no início do projeto e coleta o total de requisitos funcionais no fim do projeto, para ver se houve algum acréscimo de escopo. Tá? O segundo resultado esperado diz que um conjunto adequado de medidas, orientado pelos objetivos de medição, é identificado, definido, priorizado e documentado, revisado e, quando pertinente, atualizado. Então, esse conjunto de medidas, se eu estiver usando o GQM, eu já defini ali atrás, né? Eu mostrei um exemplo ali atrás para vocês que atende ao resultado esperado 1 e 2 de medição e análise. Lembrando que o que a gente está vendo até aqui de medição e análise corresponde somente a itens relacionados ao plano de medição. Tá? Então, o que eu devo documentar nesse plano de medição? Além dos objetivos, das questões, das medidas, eu devo documentar para as medidas o nome da medida, a unidade da medida e uma descrição dela, tá? Sua relação com as necessidades de medição. Tá? Lembrando que as medidas devem ser revisadas com a gerência de alto nível, para garantir que satisfaçam as necessidades de informação e objetivos de medição da organização. Pode-se utilizar alguns critérios para a seleção dessas medidas, como, por exemplo, relevância da medida em relação à necessidade de informação, viabilidade de coleta desses dados, disponibilidade de recursos humanos e infraestrutura para a coleta, qual que é a facilidade para a coleta desses dados, o potencial, a resistência dos provedores dessa informação, o número de indicadores relevantes que a medida vai apoiar. Então, o indicador ele é uma informação mais refinada, mais rebuscada. Tá? Facilidade de interpretação desses dados. Eu conheço muitas empresas que automatizam alguns bancos de dados deles para coleta de medidas e para gerar os indicadores automaticamente, tá? Dado aí a restrição de ferramental disponível para automação da medição e análise. Se você usa, por exemplo, uma ferramenta como o Track ou o Redmine, é possível que você desenvolva um módulo específico para automatizar a sua medição e análise. Tá? Eu já dei consultoria para empresas que usavam o Redmine para guardar bugs, informações de esforço real estimado, para fazer a matriz de rastreabilidade, né, colocando uma relação entre as atividades da ferramenta. E aí eles desenvolveram um plugin que lá coletava esses dados do Redmine, passava, por exemplo, para um MS Project, para calcular vários indicadores de prazo, de custo, fazer projeção de prazo, de custo, e depois pegava essas informações, jogava no Excel e plotava em gráficos para facilitar a tomada de decisão. Então, tudo isso é necessário, e a automação da medição e análise ela traz uma série de vantagens, entre elas o fato de você não ter que não correr o risco de errar na hora da coleta dos dados, mas é um trabalho oneroso também. Então, aconselha-se o uso, a automação desse processo depois que o processo de medição e análise estiver mais, digamos, mais maduro. Ok? Uma pergunta importante se fazer também é quantas medidas coletar. E aí o que é importante discutir? Se você coleta muitas medidas, existe o risco de poucas serem realmente efetivas, de não medirem nada muito relevante e de ter um alto custo de coleta e análise. E dado que você tem muitas medidas, muitas podem ser ignoradas e abandonadas. Então tem que ter um certo cuidado aí, tá? Poucas medidas, elas podem não focar em aspectos relevantes da execução dos processos, tá? Então aspectos importantes podem ser negligenciados. E as medidas podem ser simples demais para tomada de decisão. Então tem que ter um meio termo aí entre coletar muitas ou poucas medidas. Tá? Tem que coletar o bastante de medidas e coletar uma quantidade de medidas que apoie a tomada de decisão. Então nós vamos finalizar a aula por aqui. Nós discutimos um pouco do plano de medição. Nós vamos ter mais uma aula discutindo um pouco da parte de elaboração do plano de medição. E a nossa quarta aula vai ser execução do processo de medição e análise. Um abraço e até a próxima.